Graças e paz, meus amados irmãos, nós estamos iniciando aí mais uma transmissão do nosso culto online, culto de oração de quarta-feira. E o nosso objetivo hoje é buscar a presença de Deus, orar, né? A oração, ela é uma poderosa ferramenta para a vitória do crente. E Jesus, ele nos ensinou muito sobre a questão da oração, ensinou através de palavras e através da própria vida dele, ele ensinou a oração e o dever de orar sempre. E hoje nós estaremos aqui orando ao Senhor, estaremos glorificando o nome do Senhor. Temos alguns motivos de oração nessa noite. Vamos orar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelas autoridades constituídas, vamos orar por aquelas pessoas que estão na linha de frente nos hospitais, né, batalhando contra essa pandemia. Vamos orar pelo Rio de Janeiro, pelo nosso país. Vamos orar por aquelas pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Nós vamos clamar a Deus, vamos orar também para que Deus também envie obreiros para a sua seara, como Jesus nos ensinou, né? Ele dizendo que o campo já estava branco, mas eram poucos os ceifeiros. E deveríamos orar orar a Deus para que o Senhor enviasse ceifeiros, enviasse obreiros para a sua seara. Então, eu quero convidar você que já está aqui conosco, você que já está aqui nesse culto online, né? O Oswaldo, boa noite para você, Oswaldo. Graça e paz para a Sônia, que já está aí, a diaconisa Sônia. E eu vou convidar você que está comigo a orar nesse momento. Ó Pai, nós queremos, no nome de Jesus, te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui glorificando e exaltando o teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um momento em que tu nos permite, Senhor, como igreja do Senhor, através desse canal de internet, através desse instrumento da internet, cultuarmos ao teu nome, mostrando, Deus, que verdadeiramente as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua igreja. A tua igreja está acima de todas as coisas e nós estamos aqui, separados, Senhor, nos corpos, fisicamente, mas unidos no mesmo espírito. Então nós queremos nessa noite orar, Senhor, e colocar nas tuas mãos, Deus, o nosso país, o Brasil, colocar, Deus, essa nação nas tuas mãos que passa por esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social. Quero orar por todas as famílias, Pai, para que a tua graça e o teu favor, Senhor, seja derramado sobre essa nação, de forma que o Brasil, nesse momento, reconheça, Senhor, que devemos olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhar para o Senhor Jesus, porque ainda há uma esperança. A Tua palavra, ela nos diz que quando olhamos para Ti, nós somos iluminados, a nossa mente é esclarecida, nós somos libertos e podemos enxergar o caminho em que devemos andar. Então, nessa noite, Pai, eu te peço que as famílias brasileiras, Pai, possam olhar para o alto, possam olhar para o autor e consumador da nossa fé, clamar ao Deus único e verdadeiro, ao Deus poderoso, que pode realizar muito mais além daquilo que nós estamos pedindo. Queremos orar pelas autoridades constituídas desse país, orar, Senhor, pelo poder legislativo, judiciário, Senhor, orar, Senhor, pela Assembleia Legislativa, orar, ó Pai, pelo Executivo, orar pelos deputados, senadores, vereadores, Senhor, orar, Deus, por todas as autoridades constituídas, porque diz a Tua palavra que não há autoridade que não seja constituída por Ti. Então, que a Sua permissão, Senhor, ortogou esta autoridade neste cargo. Então eu quero orar por elas agora, Senhor, de forma que essas autoridades, Senhor, elas possam olhar para Ti também, buscar o conselho em Ti, Senhor, buscar em oração, se rendendo a Ti, porque de Ti veio o socorro. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que passaram por situações difíceis,
mas clamaram a ti e tiveram a revelação. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e o sonho o perturbou. E ele foi orientado por um profeta que orou e buscou a tua face. E ali ele teve o discernimento e a direção. Senhor, nós vemos também a história de José, onde, Senhor, um governante faraó tinha um problema muito sério sobre a sua liderança. Senhor, uma grande fome que estava para chegar na terra. E ele foi orientado por José, que orou ao Senhor, e o Senhor deu a ele a direção, deu a ele todas as estratégias necessárias para que não somente o povo do Egito tivesse alimento, mas que todas as outras nações também que estavam à sua volta pudessem se alimentar. Então nós vemos, Senhor, através das Sagradas Escrituras, que aqueles que te buscam, Senhor, com um coração sincero, aqueles que acreditam que há um Deus no céu que pode nos dirigir, Senhor, certamente não serão confundidos, não serão envergonhados. Então nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, as autoridades desse país para que eles possam ser dirigidos conforme a tua vontade. Pai, colocamos também nas tuas mãos todos os profissionais da área de saúde que se encontram, Senhor, nesse momento, nas frentes, nos hospitais. Senhor, colocamos, Senhor, os enfermeiros, os médicos, Senhor, os recepcionistas, os auxiliares de serviços gerais, Senhor, os nutricionistas, as cozinheiras, toda a equipe, Senhor, que faz parte, Senhor, da rede hospitalar, seja ela, Senhor, pública ou privada, que nesse momento está, Senhor, ajudando, Senhor, a combater, Senhor, essa pandemia. Guarda essas pessoas com a tua mão, Senhor, dá a elas, Senhor, a tua proteção, estende sobre elas, Pai, no nome de Jesus, a tua presença, de forma que, Senhor, ser guardados pela tua sombra onipotente, Senhor, de forma que eles sejam usados para abençoar o próprio, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos entregar as nossas famílias nas tuas mãos, as nossas casas, os nossos filhos, Senhor, de forma que as tuas mãos onipotentes estejam sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Oramos nessa noite porque cremos no poder da oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então nós clamamos ao Senhor e a oração, diz a Bíblia, que ela é poderosa nos seus efeitos. Então nós vamos cantar um cântico ao Senhor. Quero convidar você que já está aí conosco aí a orar, a louvar ao Senhor nesse momento, né? A clamar a Deus em louvor agora. Né? Vamos acompanhar, a Alessandra vai estar nos ajudando aqui a cantar e nós vamos cantar juntos. É um louvor bastante conhecido e eu convido você, igreja, a cantar conosco. Amém? Das paz, gente. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Entregue sua vida ao Senhor nesse momento, te exaltar, porque é Ele que pode nos guardar. Diga para Ele. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, Senhor, a ti, ó Deus, com meu viver. Aleluia. Cantarei, contarei as tuas obras. Aleluia. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia, Senhor. Celebrarei a
ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, aleluia. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há, aleluia. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és Deus Criador. Aleluia. Toda a terra celebra a ti, Com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Declare para ele a honra e a glória. A glória, Glórias a força e o poder ao Rei Jesus. Glórias a Deus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor, aleluia, ao Rei. Glórias a Deus. Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Então que toda a honra, que toda a glória, que todo louvor seja dado ao nosso Deus. Só a Ele pertence a honra, o louvor. E eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos uma palavra. Hoje nós estamos aqui, é um culto de oração, é um culto ao Senhor online, mas é um culto de oração e de intercessão. E a mensagem básica é oração. A igreja, ela precisa orar, ela precisa clamar, e acredito até que Deus está separando esses últimos dias para que a gente possa ter mais tempo para oração, mais tempo para buscar o Senhor, mais tempo para termos intimidade com Ele. E a oração, ela é uma poderosa ferramenta para usarmos na guerra espiritual que nós vivemos. Eu acho que todos entendem e todos sabem que nós vivemos em uma guerra espiritual, ou pelo menos todos deveriam entender isso. Nós temos uma guerra espiritual, e o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso quando ele diz que a nossa luta ela não é uma luta terrena, mas é uma luta espiritual contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, e ele manda que nós venhamos nos revestir das armaduras de Deus. E depois de estarmos com essas armaduras, orar com toda oração e súplica, vigiando, né, também como servos atentos e bons soldados que somos. Então a oração ela é uma ferramenta poderosa de Deus na nossa vida. E o Senhor Jesus ele falou sobre isso quando ele ensinou os seus discípulos lá em Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler o texto da parte do 7 até o versículo, Mateus 7, versículo 7 até o versículo 11. Jesus ensinou os seus discípulos sobre essa questão, como a oração ela é poderosa e ela consegue tocar o coração de Deus a ponto de Deus responder aquilo que nós estamos pedindo. Então eu vou ler com os irmãos que diz assim, ó: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, palavra de Jesus, ó Pai, nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos faça entender a Tua boa e perfeita, agradável vontade para as nossas vidas. Por isso nós oramos e nós pedimos nessa noite no nome de Jesus. Então, irmãos, Jesus ele está ensinando aos seus discípulos aqui o poder da oração. Ele está falando o seguinte, olha, que aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e aquele que bate, a porta se abre. E ele faz até uma comparação, né, com a nossa natureza humana, comparando, né, ele falando o seguinte, se vocês como pais, vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos, e ele até diz aqui, se um filho pedir pão, o pai lhe dará uma pedra para ele comer? Lógico que não. Se o filho pede pão e você tem pão para dar para ele, você vai dar o pão para ele. E se o filho te pede um peixe, você vai dar uma serpente, uma víbora para ele? Não. Você vai dar o peixe para alimentá-lo. E ele fala, se vocês sendo maus, vocês dão boas coisas, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, o que ele quis dizer? Que a vontade de Deus para a nossa vida é nos dar coisas boas. A vontade de Deus para a nossa vida é abençoar a vida dos seus filhos, como um pai abençoa a vida dos seus filhos. Mas para que isso aconteça na nossa vida, em primeiro lugar, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. O que é isso? Se relacionar com alguém. Se relacionar no sentido de ter uma interação, interagir com essa pessoa, se relacionar no sentido de conversar com ela. Por exemplo, se eu estou dentro da minha casa com os meus filhos e os meus filhos não me pedem nada, não me falam nada, a gente não conversa, a gente não tem diálogo, eu não vou saber muitas vezes do que eles estão precisando. E assim, com Deus, também acontece, mas não no sentido dele não saber, mas no sentido de que ele sabe que a gente está precisando, mas nós não temos relacionamento e intimidade com ele para chegar e pedir algo a ele, porque achamos que ele não vai nos dar. Muitas vezes nós tratamos o Deus como um estranho, e pedir alguma coisa a um estranho é muito difícil, não é? Até quando você está precisando, como é que você pede alguma coisa a um estranho? Fica difícil. Então, muitas vezes, nós tratamos Deus como um estranho, no sentido de que não nos aproximamos e não nos relacionamos com Ele, acordamos pela manhã, não damos um bom dia para Deus, chegamos na parte da tarde, não damos uma boa tarde, vamos dormir à noite, não damos uma boa noite, não conversamos sobre os nossos problemas e as nossas expectativas de vida, apesar dele saber o que a gente precisa. Mas ele requer de nós que nós nos acheguemos a ele de forma que tenhamos relacionamentos com ele. E orar é isso. Orar, em primeiro lugar, é relacionar-se com o Pai. É ter relacionamento com o Pai, é conversar com o Pai. E Deus, ele é um Pai acima de todos. Deus, a Bíblia traz essa figura do Pai, e Jesus ele nos ensinou isso na oração do Pai Nosso, quando ele nos ensinou a orar e disse, Pai nosso que estás nos céus. Ele nos ensinou a iniciar a nossa oração com esse relacionamento íntimo, chamando Deus de Pai. Mas só que, para que possamos ter Deus como Pai na nossa vida, nós precisamos nos sentir filhos dele. E só há um jeito de nos sentirmos filhos de Deus. A Bíblia vai dizer lá em João, no Evangelho de São João, no capítulo 1, que para que se sinta filho de Deus ou se torne filho de Deus, é preciso reconhecer Jesus como Salvador da nossa vida, aceitar Jesus na nossa vida. E eu acredito que todos os irmãos que estão aqui, nessa noite, nesse culto, receberam Jesus como seu Salvador, declararam que aceitaram Jesus como Senhor. E a Bíblia vai dizer, nesse trecho da palavra de Deus em João,
que todos aqueles que receberam a Jesus, deu-lhes a ele o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, precisamos começar a nos relacionar com Deus como Pai. E como Pai, precisamos levar as nossas necessidades. Qual é a função do pai e da mãe nesse mundo? Não é prover a existência dos seus filhos desde o momento que nasce? Nós estamos sempre ali dispostos a prover a necessidade dos seus filhos, e assim Deus também conosco. Ele está pronto sempre a prover as nossas necessidades. Mesmo quando os nossos filhos se tornam velhos, ou se envelhecem, casam, se mudam para outra casa, constituem uma outra família, se eles nos procuram com uma necessidade e eles dizem, pai, me ajuda nisso, a gente está sempre pronto para ajudar. Então Deus é assim também, porque o pai sempre é pai, a mãe sempre vai ser mãe, independente se o filho está dentro da sua casa ou se já constituiu uma outra família. E o desejo do pai e da mãe é sempre o quê? Essa figura paterna e materna é sempre o quê? Abençoar os seus filhos. E isso é Deus para a nossa vida. A figura de Deus na nossa vida, ele tem um desejo sempre de nos abençoar. Mas nós precisamos nos relacionar com ele, nós precisamos ter intimidade com ele, e para isso nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Então, orar, em primeiro lugar, é se relacionar com o Pai. E orar também, como disse Jesus aqui, é pedir, é buscar e é bater. Ou seja, ele dá uma ideia aqui de perseverança. Nós precisamos insistir. Vou dar um outro exemplo aqui familiar. Muitas vezes nós, como filhos, para conseguirmos algumas coisas dos nossos pais, nós temos que pedir várias vezes, não é isso? Eu me lembro que quando eu era criança, e lançaram, eu queria ter muito uma bicicleta Caloi. Os mais antigos vão lembrar disso. E tinha um comercial na TV de um garotinho que ele queria ganhar de presente aquela Caloi, e ele pegou vários papéis, o pai estava lá dormindo, e ele pegou vários papéis e escreveu assim, não esqueça da minha Caloi. Ele colocou em vários lugares da casa. Ele colocou no espelho, ele colocou na porta do quarto do pai, ele colocou na saída, ele colocou em cima da mala do pai, ele encheu a casa desse pedido, não esqueça da minha Caloi. E ele foi fazendo isso por vários dias. E o que aconteceu com ele? Quando chegou o dia dele esperar o presente, ele não tinha dúvida do que ele ia receber. E num determinado momento, o pai entra com o quê? Nos seus braços, com a bicicleta, com a Caloi. Por que isso? Porque o filho insistiu, o filho bateu, o filho buscou ali e o pai cedeu. Ele não tinha naquele primeiro momento condição, mas acredito que ele fez um grande esforço para suprir aquele pedido do seu filho, porque ele queria ver o seu filho alegre e feliz. E assim é Deus. A única diferença é que Deus sempre vai ter o recurso. Ele pode te abençoar logo, ou ele pode também te abençoar com um pouco mais de tempo. Mas ele sempre vai nos abençoar no tempo certo e na medida certa. Mas isso depende de quê? De quanto nós queremos realmente a bênção de Deus sobre a nossa vida, o quanto nós queremos aquilo que estamos pedindo. Tem pessoas que desanimam muito rápido a oração, começam a buscar a Deus, e assim como o orvalho que se derrete quando o sol quente sai pela manhã, assim são muitas vezes essas pessoas que desistem rápido dos seus pedidos de oração. Essas pessoas que, no primeiro problema, na primeira dificuldade, na primeira demora, elas desistem. Quando o sol quente vem sobre a vida dela, ela desiste e para de orar e deixa de crer. E como eu já falei em outras mensagens sobre oração, a oração ela tem que ser misturada com a fé. E é a fé que vai o quê? Nos
capacitar em perseverar. É a fé que vai nos dar certeza que se nós persistirmos, nós vamos alcançar. Porque a fé, ela nos dá a certeza de que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E que aquele que se aproxima dele sabe que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos o quê? Perseverar. Então Jesus ele ensinou, ó, você tem que pedir, você tem que buscar e você tem que bater, você tem que insistir realmente se você quer realmente. O Tiago ele vai falar sobre isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então muitas vezes nós pedimos pouco, nós não oramos bastante, nós não cremos o suficiente, mas Deus ele quer, e o desejo dele é sempre nos abençoar e nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Isso segundo a sua vontade, porque ele vai dar sempre o melhor para o seu filho. E Deus ele faz isso conosco. Então, orar é o quê? É perseverar, é bater, é lançar diante dele todos os dias as nossas ansiedades, como disse Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Então, todos os dias, se você tiver que orar pela mesma coisa durante anos, você não pode desistir. Você tem que continuar clamando, você tem que continuar buscando. Até que Deus ouça a sua oração e responda a sua oração. Porque isso é agradável a Deus, aos filhos que buscam Ele com perseverança. Né? E uma outra questão, nós temos que aprender também a pedir, né? Como eu falei, né? Tiago ele vai falar, ó, pedi e não recebeis porque pedis mal, pedis pouco, não perseverais, e tem a questão também de pedir errado. E como é que a gente sabe quando a gente vai pedir da forma certa? Somente através das Sagradas Escrituras. Aí entra a oração nossa, ela tem que ser misturada com a fé e tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Muitas pessoas oram de muitas maneiras, mas as suas orações não estão fundamentadas na palavra de Deus. Quer receber resposta de oração na sua vida? Ore segundo as Sagradas Escrituras, segundo aquilo que Deus determinou na sua palavra. E para que isso aconteça, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Aí nós voltamos lá no primeiro tópico, que é relacionar-se com Deus. Então não tem como se relacionar com o Pai sem conhecer a sua palavra, sem meditar nas Sagradas Escrituras. Então a nossa oração ela tem que ser repleta da palavra de Deus, porque quando nós pedimos segundo a palavra dele, não tem como ele recusar ou ele não responder. Ele pode não responder naquele primeiro momento, mas ele vai responder. E isso Jesus ele nos ensinou. Ele nos ensinou, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai o quê? Da boca de Deus. Então, a palavra que sai da boca de Deus é a palavra de Deus, é ela que vai nos alimentar, ela que vai fundamentar a nossa oração. Por que Jesus ousadamente disse lá durante a ressurreição de Lázaro, disse, Pai, eu estou te pedindo aqui, mas eu sei que tu sempre me ouve, eu estou fazendo isso porque para que eles creiam. Por que Jesus falou isso? Porque a oração de Jesus era fundamentada sempre na palavra de Deus. No próprio Getsêmani, quando Jesus está prestes a ser preso, ele orou ao Pai, mas ele sabia, através das Sagradas Escrituras, que ele havia vindo para morrer pelos nossos pecados. Por isso, apesar de toda a dor e sofrimento, no final ele disse, contudo, seja feita a tua vontade. Então, ele orou para que a vontade fosse feita. E ele sabia qual era a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que o seu filho realmente fosse entregue para morrer pela humanidade. E ele teve que encarar aquilo. Ele teve que encarar todo aquele sacrifício, mas a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, mas quando ele se entregou à vontade de Deus, quando ele deixou que a vontade de Deus prevalecesse, a Bíblia diz que no final ele recebeu um nome acima de todo nome. E lembra-se o que Jesus também orou? Orou a ele e diz, Pai, quando ele ora pelos discípulos dele, ele faz um pedido, ele fala o seguinte, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes contigo.
O que ele quis dizer? Pai, eu desejo estar novamente à sua destra. Eu desejo estar novamente aonde tu habita. E o que acontece com Jesus? Ele passa por todo o sacrifício, mas a vontade de Deus era entregá-lo como ovelha muda para morrer por nós, mas a vontade de Deus também é que o final disso ele fosse ressuscitado e ele recebesse um nome acima de todo nome e se assentasse à destra deles na altura. E foi o que aconteceu. Ele padeceu, mas no final ele conquistou a bondade de Deus para a vida dele. Ele recebeu um nome acima de todo nome. E Jesus novamente foi glorificado com a glória que ele tinha antes com o Pai. Então, Deus ouviu a oração dele também. Mas foi necessário ele passar por todo aquele processo. E muitas vezes é necessário também, irmãos, a gente passar por um processo, a gente passar por algum tipo de aflição, para que lá na frente Deus nos abençoe e garanta, né, aquilo que nós estamos buscando e nós sejamos realmente edificados segundo a sua vontade. Então, essa mensagem, então nós entendemos que Deus, ele é um Deus que deseja se relacionar conosco, ele é um Deus que ama a insistência, ou melhor, deseja que nós sejamos perseverantes na oração, amém? E ele é um Deus também que quer nos ensinar a pedir. Todo pai tem um desejo de ensinar o seu filho alguma coisa. Tá? Como pais terrenos, nós ensinamos muitas coisas aos nossos filhos, quando eles ainda. Ensinamos ele a andar segurando na sua mão, ensinamos a andar de bicicleta, ensinamos a resolver um problema de matemática, ensinamos a praticar um esporte. Então, Deus ele quer nos ensinar o quê? A orar. E nós só vamos aprender a orar se meditarmos nas Sagradas Escrituras, nos relacionarmos com Ele e insistirmos no aprendizado, ou seja, a perseverança de Deus. Então, Deus, e no final disso tudo, Deus vai mostrar para nós que Ele atende a oração do seu povo, Ele atende a oração daqueles que guerreiam com Ele. E muitas vezes nós percebemos através das Escrituras que Deus atende orações assim que são surpreendentes, pedidos assim que são imaginários à nossa consciência humana. Por exemplo, Josué é um exemplo dele. Quando Josué estava guerreando, diz a Bíblia, quando Josué estava no meio da guerra lá com os amorreus, qual foi o pedido de Josué? A Bíblia diz que ele ousou a pedir a Deus algo inusitado, que o sol e a lua parassem enquanto eles guerreavam. E qual foi a resposta de Deus? Deus ouviu? Ouviu. E a Bíblia diz que o sol parou. E Josué, junto com o povo de Israel, venceu a batalha. Por que Josué chegou a esse ponto? Não foi de uma hora para outra, porque Josué era um homem que se relacionava com Deus desde de novo. A Bíblia diz que ele era um servo fiel de Moisés. Então ele estava próximo de Moisés. Todo lugar que Moisés estava lá buscando Deus, ele estava junto. Então Josué enxergava Deus como um pai também. Josué, ele era um homem perseverante, porque já haviam se passado 40 anos e ele estava ali perseverando na promessa de Deus. Quantas vezes Josué não deve ter orado, né, buscado para que a promessa da terra prometida, da terra que mana leite e mel, se cumprisse? Quantas vezes Josué não deve ter orado para que Deus desse a eles e às suas famílias aquilo que ele prometeu? 40 anos depois, Josué ainda estava de pé, persistindo, orando e acreditando em Deus. Então, Josué, ele pede algo inusitado. Eu imagino, irmãos, as outras pessoas que estão à volta de Josué, ouvindo Josué orar e pedir para o sol parar. Acredito que muitos não devem ter falado, o que esse cara está pedindo? Ele está maluco? O sol parar? Algo que nunca havia acontecido, algo impossível aos olhos humanos. E muitas vezes nós também estamos cercados de pessoas, estamos pedindo coisas que para as pessoas parecem impossíveis,
Mas para aqueles que têm relacionamento com Deus, que têm experiência com Deus, aqueles que perseveram, entendem que Deus é maior do que qualquer pedido inusitado nosso. E Josué entendia isso. Por quê? Porque Josué viu as pragas no Egito. Josué viu o mar se abrir. Josué viu água sair da rocha. Josué viu o maná descer do céu. Josué tinha relacionamento. Josué viu Deus dando a Moisés as tábuas da lei. Josué viu sinais e maravilhas. Então era um homem que conhecia. Então ele sabia que Deus, aquele Deus que abriu o mar vermelho, que era algo inusitado também, poderia fazer com que o sol parasse. E o sol parou. E eles venceram. Então, o que nós entendemos? A oração, ela é uma ferramenta poderosa nessa nossa guerra, nesse mundo. E o que Deus ele quer para a nossa vida é que nós sejamos perseverantes, que nós busquemos a Deus mais e mais, a gente confie em Deus, a gente se relacione com Ele, a gente persevere na presença dEle, amém? Que a gente clame a Ele, mesmo que pareça algo impossível, continue crendo, porque no momento certo Ele vai realizar o milagre na sua vida. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, será hoje e será eternamente. E se nós temos um relacionamento de filhos com Deus, Deus vai cumprir a sua vontade na nossa vida. Ele não vai nos decepcionar, assim como não decepcionou Jesus, não decepcionou Moisés, não decepcionou Josué, não decepcionou os apóstolos. Ele não vai nos decepcionar, porque Deus, ele deseja coisas boas para o seu filho. Mas depende de nós buscarmos a presença de Deus. Então, e para que isso aconteça, nós precisamos desenvolver com o reino de Deus. Há pessoas que querem receber as bênçãos de Deus, que querem receber o milagre de Deus, mas não querem orar, não querem buscar Deus, quer que outro ore. Fica como usando a oração do outro como uma muleta, como uma bengala, querem ir na onda do outro, pegar uma carona na bênção do outro. E a Bíblia diz, não pense o tal que vai receber qualquer coisa. Deus, ele quer que nós tenhamos o nosso compromisso individual. Eu posso orar por você, amém, Deus vai ouvir, mas a sua oração é fundamental para que a vitória venha sobre a sua vida. A oração individual, a sua vida individual com Deus. Então há pessoas que não querem se envolver com o reino de Deus, não querem ter compromisso com Deus. Ou seja, a gente viu a história aqui de Josué, que Deus ouviu uma oração inusitada desse homem. Por quê? Porque Josué, ele era um homem que tinha o quê? Envolvimento com o reino de Deus. Ele estava disposto até morrer pelo reino, por Deus e pela causa de Deus. Ele se envolveu, ou seja, com Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. E ele foi até o final. Então, tem pessoas que não querem se desgastar na oração. Querem a bênção, mas não querem acordar pela manhã, às 7 horas da manhã, para orar. Mesmo tendo todo o tempo do mundo agora, não conseguem colocar o relógio para despertar, para orar, e querem a bênção de Deus. Tem pessoas que não conseguem orar durante a tarde, porque tem sono também. Tem pessoas que não conseguem orar em nenhum tempo, porque orar é desgastante realmente. Orar é afligir a nossa alma. Orar é abrir mão de um tempo da nossa vida. Orar é lutar com forças espirituais terríveis. Orar é acreditar e colocar a nossa fé em prática. Então não querem se desgastar nas coisas da vida, querem pegar carona na oração dos outros. Como acontecia na época de Jesus. Queriam a bênção, mas não queriam seguir o Senhor da bênção. E Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele diz, olha, se vocês querem me servir, Jesus começou a falar, se vocês não comerem da minha carne e beber do meu sangue, vocês não têm parte comigo. O que Jesus quis dizer? Não quis dizer literalmente que iam beber o sangue dele, né? Que eles seriam canibais, né? Algo canibalesco para comer a carne e o sangue. Não, Jesus falou, vocês querem a bênção, mas vocês não querem se envolver comigo, não querem participar das minhas aflições, não querem se declarar que são meus discípulos realmente, não estão dispostos realmente a negar-se a si próprio, tomar a sua cruz e me seguir. Não estão dispostos a amar mais a mim do que ao mundo. Foi isso que Jesus quis dizer para eles. E a Bíblia diz que a palavra foi dura realmente.
porque todos estavam ali pela bênção. E Jesus falou para ele, vocês estão aqui porque eu dou de comer para vocês. Mas quando Jesus começou a falar do que era segui-lo, a Bíblia diz que todos levantaram e foram embora. Somente os 12 ficaram. E Jesus pergunta, e vocês não vão junto com eles? E eles dão a resposta certa, né? Para onde iremos nós, só tu tens a palavra de vida eterna. Então eles estavam dispostos a estar com Jesus ali. Apesar de terem a fé abalada, de estarem sempre confusos, de estarem sempre duvidosos, eles olharam e falaram, não, o melhor lugar é aqui com Jesus. Eles ainda não estavam maduros na fé, mas persistiram. Imagine se os apóstolos tivessem ido embora com aquele povo. Eles não seriam esses homens que a Bíblia hoje fala. Eles não seriam inspiração hoje para as nossas vidas. João, Pedro, Tiago, todos os apóstolos não seriam inspirações para a nossa vida como são hoje, se eles não tivessem perseverado em seguir Jesus. Então é isso que nós precisamos perseverar. Então nós precisamos o quê? Gastar realmente a nossa vida. Deus, ele quer realmente que nós sejamos o quê? Guerreiros, irmãos. E o guerreiro não abre mão da batalha. Mesmo que ele saiba que ele pode tombar no campo de guerra, ele vai estar na batalha. E nós precisamos estar na batalha, no campo de guerra. Tem um cântico muito antigo que diz que os guerreiros se preparam para a grande luta. Mas à frente desses guerreiros vai Jesus, o nosso capitão, que avante nos conduz. E diz o refrão, que diz, eu quero estar com Cristo onde a luta se levanta. Ou seja, onde a luta está, onde a luta está? Está nas regiões espirituais, está no mundo espiritual. E estar no mundo espiritual é viver uma vida de oração, uma vida de perseverança na presença de Deus. Então eu deixo essa meditação para os irmãos nessa noite. Deixo essa breve palavra. Então persevere, se relacione com Deus, não desista, busque o Senhor de todo o seu coração e você verá a glória de Deus. Se envolva com o reino de Deus, meu amado. Se desgaste realmente em oração. Quebra toda essa preguiça que muitas vezes vem sobre a nossa vida. Todo mundo é sujeito a isso. Levante-se pela manhã, ore ao Senhor, busque o Senhor. Clame a Ele todo o tempo. Não abra mão de se relacionar com Deus e de insistir, de bater, de buscar e de pedir a Deus. Não seja só um ouvinte da palavra de Deus, mas pratique essa palavra na sua vida. E você vai ver a glória de Deus. É um tempo em que Deus está chamando obreiros para a sua seara. E na seara do Senhor tem que trabalhar. Na seara do Senhor tem que colocar a mão no arado, como disse Jesus. Colocar a mão no arado e não olhar para trás. Porque aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não pode seguir a Jesus. Então que você, amada igreja, que você, meu irmão, que está aí, entenda isso. Que a oração ela é ferramenta poderosa na nossa guerra espiritual. E Deus ele nos chama a clamar ao Senhor e a buscar a sua face. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, nós estamos chegando ao final da minha transmissão, da nossa transmissão aqui, mas eu espero que os irmãos tenham sido edificados pela palavra de Deus. Amém? Então, eu convido você, aonde você está, a curvar sua cabeça e orar junto comigo nesse momento. Ó Pai, nós queremos te adorar nessa noite na beleza da tua santidade. A tua palavra veio aos nossos corações como um orvalho que rega a terra seca. Entendemos que a oração ela é um instrumento poderoso nessa guerra espiritual que nós passamos. E entendemos que tu, Senhor, deseja que o teu povo se relacione contigo, que o teu povo, Senhor, persevere em oração contigo, que o teu povo, Senhor, esteja na batalha contigo. Então nos ajuda, Pai, a vencer todas as dificuldades, nos ajuda a vencer as obras da carne, nos ajuda a vencer essa barreira terrena, limitada, a nossa fraqueza humana, para que possamos continuar clamando e não desistir nunca, sabendo que Tu és o Deus que vai sempre ouvir a nossa oração e no momento certo Tu irá responder.
E que a nossa oração, ela seja uma oração fundamentada na tua palavra, nas sagradas escrituras. E para que isso aconteça, nós precisamos meditar na tua lei de dia e de noite, meditar na tua palavra, guardar a tua palavra em nosso coração, para que as nossas orações cheguem diante de ti, Senhor, com um cheiro suave e agradável a ti. E tu responda, Senhor dos céus, como um pai amado que deseja abençoar os seus filhos, Senhor. Eu sei que tu deseja nos abençoar. Como Jesus disse, se nós, como pais maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu não dará coisas boas aos seus filhos que lhe pedem, que lhe buscam de dia e de noite. Assim tu fará com as nossas vidas quando perseveramos. Então nós queremos nessa noite, Pai, pedir que o teu Espírito Santo nos ajude a buscar a tua face, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas e nos fortaleça a buscar a tua presença, de forma que a nossa oração, Senhor, rompa todas as barreiras espirituais e chegue diante do teu trono. Por isso nós agradecemos a ti nessa noite e te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos cantar o Senhor no oceano. No oceano do Espírito, e ali adorarei. Declare ao Deus do meu amor. Aleluia. Eu adorarei. Aleluia. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu Sem nenhuma explicação. Aleluia. Espírito, Espírito. Declare para ele, peça ao Espírito Santo de Deus. que desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecoste. Aleluia, Senhor. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Vem como em Pentecoste. Glórias ao teu nome, Senhor. E enche-me de novo. Eu navegarei. Aleluia. No oceano do Espírito. Glórias ao teu nome, Senhor. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Glórias ao teu nome, Senhor. Eu adorarei. Glórias a Deus. Ao Deus da minha vida. Glórias a Deus. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Glórias a Deus, Senhor. Enche a tua igreja, Senhor. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos encha com a sua presença, com a sua glória, e nós possamos nos tornar ferramentas poderosas na mão de Deus. Amém? Nós estamos encerrando. Eu peço você que levante as suas mãos agora onde você está. Estamos terminando o nosso culto. Receba aí um abraço bem apertado, um aperto de mão virtual, né? Mas se você está perto de alguém que você possa abraçar, você possa apertar a mão, faça isso. E vamos dizer assim, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre o nosso país, sobre este planeta Terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. A paz, tenha uma noite abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém? Amanhã, 7 horas da manhã, nós temos a nossa oração de 7 às 8. Hoje fizemos aí 23 dias de oração, dos 30 dias que nos propomos a orar. Então você ainda pode se juntar a esse exército de oração, a essa luta espiritual. Levante aí às 7 da manhã, coloque seu relógio para despertar, seu celular para despertar, e levante-se e ore ao Senhor, junto com a igreja do Senhor, porque nós estamos em guerra. Amém? E o Senhor da guerra, ele está à nossa frente. É o nosso general, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.